Irmãos, eu gostaria de ter uma palavra sobre paternidade hoje, sobre adoção, porque então ficaria harmonizado com o dia de hoje. Mas ocorre que o Espírito Santo é soberano e a nós cabe ouvir a voz dele e obedecer. Amém? Então, aqui estamos nós, debaixo da direção do Espírito Santo. Em outubro do ano passado, eu compartilhei uma palavra cujo título foi Quem pode ser salvo? Naquela altura, o texto base foi aquele homem rico que procura Jesus para perguntar o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E nós sabemos que aquele homem saiu entristecido, porque Jesus deu um comando para ele. Se você quer ser perfeito, quer herdar a vida eterna, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. E aquele homem saiu entristecido, porque ele escolheu um caminho diferente daquele que Jesus estava indicando para ele. Muito bem. A ministração de hoje, de certa forma, pode ser considerada parte daquele mesmo conjunto. E o título dessa, para aqueles que anotam, e eu sei que todos estão anotando, amém? Amém. Essa risada aí já denuncia o coração de quem não está anotando. O título dessa é Jesus veio para o pecador perdido. Nós vamos às duas leituras iniciais. A primeira está em Lucas 5, de 29 a 32. Lucas 5, de 29 a 32. Então, Levi, que é o Mateus, né? Esse Levi é Mateus, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O próximo texto é Lucas 19, de 8 a 10. É um outro encontro de Jesus numa outra casa. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós, mais uma vez, colocamos nossa alma em Tuas mãos. Pedimos pelo trabalhar do Teu Espírito no coração de cada um de nós. Por favor, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Abre a nossa compreensão, Senhor, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, Jesus usou esses 2 eventos que a gente acabou de ler para definir o ministério dele, ou seja, para dizer em suas próprias palavras qual era a missão dele entre os homens. Esses eventos ocorreram em cidades distintas. O primeiro deles, o de Levi, aconteceu em Cafarnaum, e o de Zaqueu, em Jericó. E em momentos diferentes do ministério de Jesus. Aquele primeiro evento lá em Cafarnaum
era o início do ministério de Jesus. Já o evento na casa de Zaqueu, em Jericó, Jesus já era famoso, tanto que as multidões cercavam Jesus, e a gente sabe que Zaqueu subiu em cima de uma árvore, porque ele era baixinho, e queria ver Jesus e não conseguia, por causa das multidões. Então, embora tenham acontecido em lugares diferentes, em momentos diferentes do ministério, eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, tanto Mateus, Levi, Mateus, são a mesma pessoa, como Zaqueu, eram publicanos. O que quer dizer? Eles eram judeus que cobravam impostos para os dominadores romanos. Por causa disso, eles eram mal vistos e eram desprezados pelo seu próprio povo. Em Lucas 5,32, que a gente acabou de ler, Jesus se refere a Mateus usando as palavras doente e pecador. E em Lucas 19,10, o evento com Zaqueu, Jesus se refere a Zaqueu como perdido. Em segundo lugar, em Cafarnaum, Jesus disse, eu vim. E em Jericó, falando de si mesmo, ele disse, o Filho do Homem veio. Ao ouvir Jesus dizer essas palavras, possivelmente as pessoas pensaram que ele estava se referindo a alguma outra cidade. Por exemplo, eu vim da cidade tal para este lugar que eu estou agora. Eu vim. Mas esse não era o caso. Jesus não estava falando disso. Então, onde e como Jesus estava antes de vir? Ele estava vivendo em amor e em unidade com o Pai e com o Espírito Santo na glória. Era honrado pelas hostes celestiais. E entre os seus tremendos atributos, ele era todo-poderoso, ele tinha ciência de todas as coisas e ele poderia estar presente em todos os lugares. Como foi que ele veio? Semelhante aos seres humanos, esvaziado, servo de todos. Para que ele veio? Isso ele disse. Para chamar pecadores ao arrependimento, para buscar e salvar o perdido. Essas duas frases significam a mesma coisa. Buscar e salvar o perdido. É a mesma coisa de chamar pecadores ao arrependimento. Não esqueça disso. Agora eu pergunto, Levi, Mateus, né? E Zaqueu eram pecadores? Eles estavam, por acaso, doentes e perdidos? Talvez você se sinta mais seguro em afirmar que Zaqueu era pecador. Porque Zaqueu era ladrão. Ele cobrava a mais e ficava com uma parte dos impostos. Talvez não fosse assim, fosse bem maior. Ele tinha enriquecido roubando o seu próprio povo. Mas Mateus, por outro lado, que também era cobrador de impostos, também era considerado pelo povo um homem desprezível. As pessoas daquela época, especialmente os judeus, não queriam ser vistos com nenhum dos dois. E muito menos entrar na casa deles para conversar ou para comer com eles. No entanto, Jesus, o Verbo que se fez carne, fez diferente. Ele entrou, ele conversou, ele comeu e ele salvou. Amém? Eles eram pecadores, os dois. Mas não apenas eles. Todas as pessoas daquelas duas cidades também eram. E, na verdade, as pessoas do mundo inteiro, daquela época, de nossa época, de todas as épocas. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3, a partir do 10. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram
e estão destituídos, perderam a glória de Deus. Irmãos, o verdadeiro pecado não é o que a pessoa faz. O que a gente faz é uma expressão visível daquilo que está dentro de nós. Vocês estão entendendo? E o que está dentro de cada pessoa nesse mundo? O que está dentro de cada pessoa nesse mundo é uma atitude interior, um princípio de vida interior de independência de Deus. Independência de Deus. Então, quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela está afirmando que esse princípio interior de vida independente de Deus está presente e está atuante e, pior, está governando o coração e a mente de todas as pessoas. Por isso, a Bíblia afirma que todos pecaram. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono da minha vida. E coisas parecidas com essa. São frases que declaram essa realidade. Declaram para o mundo exterior algo que está dentro de nós. Ninguém manda em mim. A gente tem um folhetinho. Acho até que eu tenho um aqui comigo. Tenho alguns. Que pergunta assim: quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Aí um dia, um jovem me disse para mim assim: minha mãe. Eu falei: tu está brincando? Ele estava vendendo pano de prato na saída do Atacadão e eu comprei para ajudá-lo. Eu falei: tu está brincando? É tua mãe que manda em tu? Não, veja bem. E aí vem aquelas explicações. Mesmo que a pessoa não fale, o que move a pessoa no seu dia a dia é essa independência. Suas decisões, suas escolhas, aquilo que considera certo ou errado, suas compras, suas vendas, tudo é governado por esse princípio de independência. É tão natural viver assim, que nem parece um problema. Então, por que é um pecado, afinal de contas? É porque nós não somos autônomos. Nós não temos vida em nós mesmos. Para começar, a gente não decidiu quando nem onde iria nascer. Além disso, a gente precisa de oxigênio para respirar, mas a gente não produz e nem paga por ele. Nós precisamos do cérebro funcionando, do coração bombeando, do pulmão oxigenando, do estômago fazendo a digestão, do intestino absorvendo os nutrientes, do rim filtrando, da bexiga armazenando e eliminando a urina. Mas nós não temos nenhum controle sobre nenhum desses órgãos. Se um deles começar a trabalhar mal ou falhar, ou parar, qualquer um de nós vai estar com um grande problema. Nós também precisamos desse planeta. Já percebeu isso? Da sua atmosfera, das florestas, dos pássaros, dos peixes, das plantas, das fontes de água, dos rios, dos mares. Nós precisamos do sol e da lua no exato lugar onde eles estão e cumprindo as funções que Deus atribuiu a eles. Como é que tudo isso veio a existir? Se apenas um desses elementos faltar no planeta ou fora dele, a vida acaba. Como é que tudo isso é mantido? Falando aos atenienses, Paulo deu a resposta. Atos 17, versículos 24 e 25, Paulo disse assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor, que quer dizer dono, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
Nenhum ser vivo existe independente de Deus. Nenhum. A mentira de um viver independente foi plantada pelo diabo no coração do ser humano para afastá-lo de Deus. E a tentativa orgulhosa e teimosa de viver independente de Deus é pecado. Quem vive dessa maneira se torna um pecador. E está doente e perdido. Por isso Jesus usou esses termos para falar da sua missão. Veio para os doentes, veio para os perdidos, veio para o pecador. Veio chamar o pecador ao arrependimento, veio buscar e salvar o perdido. Aqui não importa o que a gente acha sobre isso. Não importa o que eu ou você achamos sobre isso. É assim que Deus vê. Como foi dito no início dessa palavra, Jesus definiu explicitamente a sua missão, o seu ministério. Ele falou a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Em Cafarnaum, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus não estava falando de erisipela, não estava falando de unha encravada, não estava falando de dor de estômago, nem tampouco de coisas graves como lepra. Não estava falando de alguém que não enxergava ou de alguém que não conseguia ficar de pé. Não era disso que Jesus estava falando. Porque ele continua e diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E em Jericó, ele afirmou assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como foi que Jesus buscou e salvou o perdido? Ao custo da própria vida. A última música que foi ministrada aqui é baseada em Isaías 53. Aliás, é o título da música, Isaías 53. Ao custo da própria vida, se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte, recebendo sobre si a ira amarga. Se alguém pensa que é um exagero ser considerado um pecador perdido, precisa olhar novamente para a cruz e para o crucificado. Tudo o que parece não fazer sentido, no momento em que você olha para a cruz e o Filho de Deus crucificado nela. Talvez eu e você não pensemos que somos tão mal assim. Mas a ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho, por minha causa e por tua causa também. Isaías 53, 5 e 6, recordando aqui: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Está falando de independência aqui. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Andar no próprio caminho é desviar-se de Deus. É o pecado de cada homem e de cada mulher. O castigo que cada um de nós merecia por esse viver independente foi aplicado no Filho de Deus. E agora é possível ser salvo. É possível deixar de ser um pecador doente e perdido. Portanto, no que diz respeito à salvação, a missão de Jesus entre os homens já se completou. Porém, ele deixou claro qual é a condição para alguém ser salvo. Vamos ler Lucas 5,32 de novo. Jesus disse assim:
Os sãos não precisam de médico. Acho que tem uma parte antes. Isso. 31, né? 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Estamos falando, ou vamos começar a falar, sobre a condição. Jesus falou qual era o ministério dele, e ele disse qual era a condição para alguém ser salvo. A primeira condição é reconhecer que é pecador. Se eu sei que eu estou doente, eu procuro um médico. Se eu tenho convicção que sou pecador, eu necessito de um Salvador e da sua salvação. Mas acontece que muitos acham que está tudo bem com a sua vida, que não há nada de errado com o seu estilo de vida. Afinal de contas, não mata, não rouba, não é nem político. Não tem nada de errado com a sua vida. Enquanto pensarem assim, não há nada o que fazer. Porque Jesus disse, eu vim chamar não os justos. Se eu me acho justo, eu não sou alvo desse chamado. Não os justos. A primeira condição é se reconhecer como pecador. Os que se acham justos estão do mesmo jeito debaixo de condenação, mas não poderão ser salvos. Agora, se reconhecer como pecador, não é tudo. Observe novamente o mesmo texto que a gente leu, agora dando ênfase à última palavra, Lucas 5, 31 e 32, mas a gente vai dar ênfase à última palavra. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A primeira condição é se reconhecer como pecador. Mas Jesus continua, chamar pecadores ao arrependimento. Porque Jesus não bateu o palmo e falou assim, pessoal, quem aqui acha que é pecador? Os pecadores estão salvos. Foi isso que ele disse? Não. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Os pecadores não são chamados a aceitar Jesus como Salvador. Eles são chamados ao arrependimento. Voltando àquele discurso de Paulo lá em Atenas, na continuidade, Atos 17, agora versículos 30 e 31, Paulo disse assim para os atenienses, no final da sua pregação, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Como disse Paulo, há uma ordem de Deus para todas as pessoas, em todos os lugares. E qual é a ordem? Se arrependam, porque haverá um juízo. Se arrependam enquanto é tempo. Essa palavra que é traduzida por arrependimento em português, no original, que está em grego, é metanoia. E essa palavra metanoia significa mudança de mentalidade, mudança na forma de viver. E Jesus explicou qual é essa mudança. Acompanhe agora Lucas 9, 23 e 24. Que mudança é essa? Jesus dizia a todos, versículo 23 de Lucas 9, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Queridos, esse é o arrependimento bíblico. Essa é a mudança de mentalidade sobre a qual Jesus falou. Essa é a condição
colocada por Jesus para alguém ser salvo. Veja bem, se a origem do problema é ser independente de Deus, a solução desse problema é negar a si mesmo. Amém? Independente de Deus, eu sou um pecador, doente, perdido. Como que isso é resolvido? Negando a mim mesmo. Foi a solução que Jesus deu. Agora, o que isso significa? Será que eu olhar para o espelho e dizer assim, eu não sou Fernando, não. Estou negando a mim mesmo. Não, se esse for o seu caso, eu quero dizer assim, está precisando de ajuda. Médica. Vai para a lua. Não é isso que é negar a si mesmo, não. Não é difícil entender. Negar a si mesmo é deixar de ser guiado pela sua própria vontade. É deixar de ser independente para se submeter ao governo e à direção de Jesus. E é por isso que ele disse, siga-me. Não siga mais você mesmo. Não tome mais as suas próprias decisões. Veja, vamos colocar de novo o texto aí de Lucas 9, 23 e 24. Isso, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Isso é perder a vida. Negar a si mesmo é o perder a vida que Jesus está dizendo. É como tomar a cruz a cada dia, negando você mesmo, negando o seu impulso de tomar decisão, de ser independente, de fazer as coisas como acha que deveria fazer. Ir contra isso é negar a si mesmo. É perder a vida, é tomar a cruz. Amém? Jesus deixou claro que essa é a condição para ser salvo. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Agora, vamos falar um pouco mais sobre aqueles dois homens lá, o Levi e o Zaqueu, lá do começo dessa ministração. Estão matando minha neta? Não? Ah, não. É que Maria faz isso às vezes. Ela faz, ai! Sem ter nada a ver com nada. Vamos falar sobre aqueles dois homens, o Levi e o Zaqueu. Ora, Levi e Mateus era um publicano. Mas essa é a parte feia da história. Um publicano era um funcionário público federal. Verônica, é bom ou não é ser funcionário público federal? Olha, o que tem de PL, de atrasos que vem, menino, não existe. Todo feriado é feriado. Vamos voltar para Mateus, é melhor, né? É melhor. Mateus era um funcionário público federal. Embora ele fosse desprezado pelos judeus, como publicano, os publicanos, embora desprezados, eles tinham muitas regalias. Regalias que eram dadas pelos romanos. E eles viviam normalmente muito melhor do que a maioria da população. Agora, vamos ver como foi o encontro de Jesus com ele. Isso está em Lucas 5, 27 e 28. O encontro de Jesus com esse abastado funcionário público federal. Coletor de... Estou falando de Levi. Lucas 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse, siga-me. A reação de Levi foi, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Pense bem, esse homem de Cafarnaum
tinha chegado a uma boa condição de vida, ou por seus próprios esforços, ou por uma influência de alguém, né? Era peixe de alguém. Em outras palavras, ele era um homem independente. Ele tinha tomado as suas próprias decisões, tinha escolhido os seus próprios caminhos até aquele dia. A Bíblia não diz que ele era um ladrão. A Bíblia não diz que ele cometia algum ilícito. Mas ele governava a própria vida. E Jesus o classificou como pecador e como perdido. Ao se levantar e deixar tudo, depois de ser chamado por Jesus, aquele homem independente, bem-sucedido, se colocou debaixo de outro governo. Ele negou a vida que ele tinha. Ele negou, deixou tudo. E ele tomou a cruz. E foi salvo. Amém? Zaqueu. Zaqueu era também um publicano, mas, além disso, era ladrão. Não diz que ele era político, mas diz que ele era ladrão. Ele se tornou um homem muito rico em Jericó, inclusive chefe dos publicanos. Ele era o chefe do departamento. Ele fez escolhas, tomou decisões, adquiriu propriedades, viveu como quis, até o dia em que Jesus parou embaixo daquela árvore e disse para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Pergunto, Zaqueu conhecia Jesus para ter essa intimidade toda? Não. Lucas 19, de 1 a 4, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. De fato, Jesus passou, parou, olhou para cima: Zaqueu, desce, quero ficar na tua casa hoje. Zaqueu era rico, chefe de outros. Zaqueu era dono da sua vida. Talvez ele tenha pensado assim: mas será que esse homem pode me dar essa ordem? Ele nem me conhece. Agora está todo mundo olhando para mim, e eu aqui, em cima da árvore. Que situação mais ridícula que eu estou agora. Mas Zaqueu era também um pecador perdido. E Zaqueu tinha consciência disso. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria em sua casa. Comeu com ele, confessou seus pecados, tomou decisões que o levaram a abrir mão da sua riqueza. Zaqueu escolheu perder a vida por causa de Jesus e foi salvo. É verdade, Jesus salva. Na verdade, só Jesus salva. Mas a salvação de Jesus não chega à vida de uma pessoa quando ela levanta a mão e vai para frente, ou quando essa pessoa aceita Jesus como Salvador. A condição dada por Jesus é outra, é arrependimento. É abandonar a independência, é abandonar o governo da própria vida e se submeter ao governo de Jesus. É perder o controle da própria vida por causa dele. É negar a si mesmo e tomar a cruz a cada dia para segui-lo. Isso é reconhecer Jesus como Senhor. Amém? Isso é reconhecer Jesus como autoridade da sua vida, de uma vida. E essa é a condição para ser salvo. Romanos 10, 9, está escrito assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Reconhecer Jesus como Senhor é negar a si mesmo e tomar a cruz para seguir ao Senhor Jesus. Amém?
Agora, amados, isso é algo bem prático. Tem um início, uma decisão de mudar. Qual é a mudança? Já falamos aqui, de um estilo de vida independente para o estilo de vida de obediência ao governo de Jesus. É uma entrega da vida e de tudo mais a Jesus, para passar a fazer a vontade dele. Agora, além desse início, tem também o dia a dia. E é no dia a dia que a decisão inicial de mudança de governo deve ser praticada. Há uma decisão inicial, mas aquela decisão precisa ser praticada. E em cada dia será necessário tomar a cruz. Enquanto a pessoa vive de forma independente, essa pessoa está em trevas. É essa a linguagem que a Bíblia usa. Ao entregar o governo de sua vida a Jesus e se batizar nas águas, essa pessoa passa a estar no reino de Deus e recebe o perdão dos seus pecados. Colossenses 1, 13 e 14, diz assim: Ele, Jesus, ou Deus, na verdade aqui está falando de Deus Pai, Ele nos libertou do poder, governo das trevas, e nos transportou para o reino, governo do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amados, esse é o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos e discípulos da igreja primitiva. Evangelho quer dizer boas notícias. Qual é a boa notícia? Todo aquele que se arrepender da independência, todo aquele que entregar o governo da sua vida a Jesus, para ele dirigir, será salvo da condenação eterna que virá sobre o mundo. Foi isso que Paulo disse aos atenienses. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A boa notícia é que aquele que tomar essa decisão, aquela que tomar essa decisão, será salvo, será salva da condenação eterna. Não diz que vai ter uma casa melhor. Não promete que você vai mudar de carro todo ano, que você vai receber um aumento no trabalho, que seu chefe não será chato, que você não será demitido, que o mundo não passará por apertos, que o Brasil não será governado por gente ruim. Não diz nada disso. Não diz nada disso. A promessa é que se eu e você entregarmos o governo, o controle da vida a Jesus, abandonarmos a independência, nós seremos salvos da condenação eterna. Amém? Salvos da condenação eterna. Esse é o evangelho apresentado na Bíblia. O evangelho do governo de Deus, ou do reino de Deus, o que é a mesma coisa. Amados, quando eu estava em oração e jejum por essa palavra, quando eu estava escrevendo a parte final da palavra, o Espírito do Senhor me falou que de todas as pessoas que ouviriam aqui, ou pelo nosso canal no YouTube, ou leriam esse texto que será disponibilizado no nosso grupo, de todas as pessoas que ouviriam ou leriam, havia entre todas as pessoas um grupo ou 3 grupos de pessoas a quem Deus estava destinando esta palavra. 3 grupos diferentes de pessoas a quem Deus estava destinando esta palavra. E é para esses 3 grupos que eu falarei agora. Entre os que estão presentes aqui, naqueles que estarão ouvindo
o áudio no nosso canal no YouTube, você que já está ouvindo e você que está lendo, Deus estava pensando em você. Primeiro grupo, eu creio que alguns dos que estão aqui, ou dos que estão ouvindo o áudio, ou dos que irão ler este texto, nunca ouviram este evangelho antes. Se esse é o seu caso, e você está aqui hoje à tarde, não saia daqui sem meditar no que acabou de ouvir. Se este é o seu caso e você está ouvindo isso no nosso canal no YouTube, não se levante para fazer as tarefas sem gastar um tempo meditando no que acabou de ouvir. Segundo grupo. Outros que já tiveram uma experiência com Jesus e até foram batizados nas águas, não entendiam o evangelho dessa forma. Porque ninguém nunca lhes tinha apresentado o evangelho da maneira como está na palavra de Deus. Mas hoje, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo, foram iluminados pelo Espírito Santo e compreenderam. E estão preocupados, ou até mesmo aflitos, porque sabem que precisam se posicionar diante daquilo que ouviram. Há ainda um terceiro grupo, os que conhecem o Evangelho do Reino, entregaram o governo de suas vidas a Jesus, foram batizados nas águas com esta compreensão, com este genuíno arrependimento, com esta decisão interior, mas sabem que precisam trazer suas vidas de volta para a centralidade de Jesus. Precisam fazer ajustes. Para todos vocês que se identificaram com uma dessas três situações, eu digo, aproveitem esse tempo de oração agora para conversar com o Senhor e fazer os ajustes necessários. O arrependimento, a entrega, a confissão, a volta. Nós temos uma promessa da parte de Jesus. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar e salvar o perdido. Se você se identifica com isso, essa promessa é para você. Ela está em João 6, a partir do versículo 37. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Feche seus olhos, converse com Deus. Se você está em um desses três grupos, não saia daqui hoje. Não saia daqui hoje sem conversar com o Pai.